Olá, tudo bem? Eu sou Milton Jung, jornalista e autor, entre outros livros, de jornalismo de rádio, que eu espero vocês já tenham lido alguma vez. Aliás, o Davi Paulo me garantiu que vocês todos já leram esse livro. Só por isso que eu estou gravando esse depoimento aqui. A curiosidade é que este livro eu escrevi em 2004. Muito provavelmente boa parte de vocês não tinha sequer 10 anos. Ou seja, o sonho de vocês ainda era jogar futebol, ser bombeiro, quem sabe astronauta. Sonho frustrado, ainda bem. Decidiram seguir pelo caminho da comunicação. E eu gosto muito de comunicação e de jornalismo especialmente. Agora o que nos interessa mesmo é o seguinte. Em 2004, naquela época, eu já dizia que a internet seria o novo oxigênio do rádio. Aliás, logo no início do livro, tem uma frase do jornalista renomado Alberto Dines que diz o seguinte: o rádio é a mídia do futuro. E esta ideia se concretizou ao longo do tempo. Vamos dar um passo anterior. Em 1998, quando eu estava começando na Rádio CBN, nós deixávamos de divulgar o telefone do ouvinte para divulgar o e-mail do âncora. Muita gente naquela época disse o seguinte: vocês estão elitizando a relação entre o ouvinte e a emissora, entre a emissora e o ouvinte. Ledo engano. Na realidade, quando as pessoas ligavam por telefone, era apenas uma pessoa falando com outra pessoa. Depois, com e-mail, dezenas e dezenas de ouvintes conseguiam mandar a sua mensagem diretamente para o âncora. Certamente não conseguiriam falar comigo se ligasse lá na redação. Era difícil de me encontrar por lá. Mas pelo e-mail, eu era obrigado a responder. Aliás, é uma prática que eu mantenho até hoje. Depois veio o blog, que eu usei como uma espécie de auxiliar do programa. Muitos dos materiais que eu utilizava ou tratava no programa, eu mostrava lá em forma de texto ou de imagem. Aliás, por falar em imagem, me obriguei também a abrir uma conta no Flickr. Hoje são com certeza mais de 6.000 fotografias. Boa parte delas produzidas pelos próprios ouvintes internautas. Aliás, uma expressão que eu passei a usar desde 1998. Depois sim, veio o Twitter, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, que se transformou numa ferramenta impressionante em que várias pessoas conseguem conversar conosco. Mais recentemente estamos usando o Periscope e não se surpreenda, vem aí o Blab ou Blab, dê o nome que você quiser. Mas é uma nova ferramenta que permite que você faça uma videoconferência. Imagina nós aqui ao vivo discutindo jornalismo de rádio através do Blab. Sem dúvida, uma grande sacada. Bom, mas até aqui eu só me referi às redes sociais. E eu acho interessante a gente ir além, pensar um pouco mais em tecnologia. E uma tecnologia que eu considero fundamental para o rádio é o podcast. Por incrível que pareça, ainda tem emissoras de rádio que até hoje enxergam o podcast como um concorrente da programação ao vivo do rádio. Outro engano que se comete. A Rádio CBN há muito tempo tem o podcast. E o que acontece? O ouvinte está acompanhando a programação ao vivo. Ouviu o seu comentarista favorito. Se nós não colocarmos em podcast em seguida, pode ter certeza que ele vai arrumar um jeito de reclamar da gente. Por quê? Porque ele quer aquele material para ouvir mais uma vez, confirmar o que ouviu. Ele quer para compartilhar com outras pessoas, afinal de contas vivemos aí nas redes sociais. Ou ele quer simplesmente para armazenar aquele conhecimento consigo mesmo no seu computador. Então veja que esta é uma ferramenta fundamental. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem programas de rádio que têm a maior audiência no podcast. Aliás, programas que só rodam no podcast e não rodam mais no rádio tradicional. Como abrir mão desta tecnologia toda? Praticamente impossível e um tremendo desperdício. A questão agora é a seguinte: por que o rádio se adapta tão bem a todas essas tecnologias? Eu tenho uma tese e gostaria de compartilhar com vocês. Se você levar em consideração, por exemplo, 5 características que se identificam muito com as novas mídias, você vai perceber que todas elas fazem parte do rádio. 4 delas, pelo menos, já faziam parte da história do rádio. Vamos pegar aqui: interação, portabilidade, velocidade, personalização e multiplataforma. Interação. Desde quando a gente ouve a palavra amigo ouvinte? É o ouvinte interagindo com o rádio. Portabilidade. Desde que o rádio saiu da sala da sua casa e foi expulso pela televisão, ele passou a ser portátil, passou para as mãos dos ouvintes. Velocidade. Nenhuma mídia foi e será tão rápida quanto o rádio é até hoje. Personalização. Acabamos de falar em podcast. É o ouvinte construindo a sua própria grade de programação.
e multiplataforma. Eu, por exemplo, apresento um programa Mundo Corporativo, toda quarta-feira, 11 horas da manhã, num estúdio de rádio, com 2 câmeras de televisão e transmitido pela internet. Você assiste em primeira mão e participa no site cbn.com.br. Só depois esse programa vira videocast, podcast, vai para o canal da CBN no YouTube, aparece no site da CBN e também no meu blog. Para no sábado, aí sim, ir ao ar no formato do que nós conhecemos como sendo rádio. Portanto, vejam como o rádio está preparado para essas novas tecnologias. Agora, se o rádio se adapta bem a todas essas tecnologias, e você, como é que fica diante de tudo isso? Vai continuar aí, pensando em ser jornalista de rádio, jornalista de televisão, jornalista de jornal? Prepare-se para ser jornalista e prepare-se para atuar em qualquer mídia e, de preferência, em todas as mídias ao mesmo tempo. E aí você vai estar pronto para este novo momento que nós vivemos na comunicação da era digital. Se você não pensar assim, talvez ainda dê tempo para ser bombeiro, jogador de futebol ou astronauta. Até mais!